Shalom, meus queridos e amados amigos, irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa se eu de vez em quando der umas falhadas aí na leitura, né? Eu estou com algumas aftas, que eu estou tomando alguns remédios, né? E acredito que por causa desse remédio me deu algumas aftas na boca bem grandes. Então, certas horas eu fico com dificuldade de falar, porque dói bastante, né? Eu sou como uma criancinha com dor, né? Minha esposa me trata como um bebê, né? Mas dói bastante, dificulta às vezes para falar. Peço desculpa então se houver algumas tropeçadas aí, é porque realmente a língua fica inibida diante de tanta dor, tá bom? Mas que o Eterno abençoe todos vocês e peço a todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam. O que eu vou falar hoje é de extrema importância, porque como eu sempre digo, as profecias estão acontecendo e na própria Escritura existem os alertas, muitos alertas, para a gente estar atento a tudo o que acontece. E você tem que ver exatamente o que bate e o que não bate com as Escrituras. E o que nós estamos vendo são coisas incrivelmente precisas no cumprimento profético. Nós estamos vendo aí hoje uma censura imensa. Eu não posso falar abertamente, tá? Então, procure entender, por favor. Uma censura geral, certo? De liberdade de expressão nos meios de comunicação, em geral, inclusive agora, nas redes sociais. Ok? Então, o que alguns estudiosos sobre profecias, aprofundando-se no assunto, nos mostram claramente que a guerra de Gog e Magog, ela começa primeiro aqui. Ela começa primeiro cerceando seus pensamentos, cerceando suas palavras, que é a liberdade de expressão, cerceando o seu direito de ir e vir, e nós estamos vendo tudo isso acontecer no mundo hoje. Estamos vendo o grande avanço de um sistema governamental que impedirá todo tipo de liberdade, a não ser que esteja condicionada, né, ao sistema que está avançando. Está muito claro. Eu vi até uma reportagem e realmente de parabéns ao jornalista, porque o nome é muito sugestivo, perfeito, né? Em que ele mostra o mundo já está sob nova direção, infelizmente, certo? E a nova direção, ela vem lá do dragão, o sistema autoritário de governança do dragão, como diz a Bíblia, né? Que cerceia toda a nossa liberdade e atrai para si o que é para si, todo tipo de adoração. Por isso que a Escritura fala que se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, se fazendo passar como o próprio Deus. E é exatamente isso que está acontecendo. E esse sistema se avança pelo mundo, direcionado a fazer um governo único. E já falam abertamente, sem medo, sem constrangimento nenhum. Preste atenção. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, para multiplicar os meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Êxodo capítulo 7, verso 3. Faraó, ele era tido como um deus, porque ele dizia que ele era um deus. Eu sou um dos deuses do Egito. Então eu falei, o que eu disser, os deuses vão fazer, porque os deuses fazem parte do meu clã. Ou eu faço parte do clã deles, né? Então ele era tido como um deus. E nós vemos hoje homens que são realmente poderosos, financeiramente, tecnologicamente, e esses homens hoje já estão empinando seu nariz como se fosse o próprio Deus. Nós podemos provar que esse Deus ele não existe, que é uma mentira, um engano, e mostrar que nós temos todo o poder. Nós podemos fazer o que quiser no mundo.
eles estão fazendo esse desafio. Né? Censura é uma coisa que está crescendo muito. E nesses dias tivemos grande censura, que tornou-se uma questão polêmica na esteira, né? Dos protestos, das pessoas que estão querendo liberdade. Em alguns lugares o povo já grita: queremos liberdade, porque a liberdade já foi cerceada. Nós temos que abrir o nosso coração e estar atento com o nosso entendimento, né, a tudo que acontece no mundo, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo e muitas vezes o cumprimento de uma profecia passa batido. Então preste bem atenção. Olha, o ex-embaixador da ONU, o nome dele é Nikki Haley. Ele disse que gigante da mídia social estava agindo de uma maneira característica igual ao dragão. Olha a comparação que ele fez, que é o que está avançando com esse governo, não é? Esse sentimento que ecoa pelo mundo, nós estamos vendo as pessoas reagirem contra as falsidades que eles criam para tomar o poder no mundo. E acabamos de ver uma grande e poderosa nação sofrer esse tipo de ataque. Certo? O que é que tem que ser feito? Eu sempre falo. Primeiro, orar, jejuar, clamar e, acima de tudo, caridade, amor para com o seu próximo. Tá bom? Olha bem, uma comparação feita entre Faraó e os céus da Big Tech hoje, os grandes poderosos. O Rabino Pinchas Winston, um prolífico, profundo estudioso do tempo do fim, das profecias do tempo do fim, tem livros escritos, estudos muito grandes, e um grupo gigante com ele, né? Observou que esse processo de aderir a um lado de uma questão tem absolutamente suas raízes na própria Bíblia Sagrada, na própria Escritura. Foi assim que o Faraó, presta atenção, que é muito interessante, foi assim que o Faraó endureceu o coração, disse o Rabino Winston. O coração de Faraó teve que ser duro o suficiente para ser capaz de negar a existência do Criador. Quando Moisés falava com ele, ele fala: não, quem falou com você? Um Deus? Eu tenho um monte aqui. Eu tenho um monte de deuses e eles falam comigo. O Faraó era mentiroso. E ele dizia: não, os deuses falam comigo, me atendem e fazem tudo o que eu quero. E olha o poder que eu tenho. Os meus irmãos, os deuses, fazem isso, porque eu também sou um Deus. O controle da mídia é como os liberais controlam, e como os liberais controlam as massas, disse o Rabino Winston. Olha só, esse é um aspecto do próprio Faraó, negar a Deus. Nós temos aí diversos magnatas, tem aí o Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, né? Eles são arrogantes, vendo-se precisamente como o Faraó se via, estando no lugar de Deus, a fonte da liberdade, da verdade e de todo conhecimento. Eles se fazem como Deus. Deus tem todo o conhecimento, é a fonte de toda a liberdade, toda a verdade. E eles se dizem ser exatamente esse ser. É nós que temos conhecimento da verdade e da liberdade e todo o conhecimento. Olha bem, eles acreditam que estão fazendo o melhor possível pela sociedade
Então, eles se permitem tirar a liberdade de pensamento. Infelizmente, qualquer parte da justiça que essas pessoas buscavam agora está enterrada sob o desejo de vingança e distorcida pela arrogância. Eles não acreditam em um verdadeiro ou um falso, ou mesmo num certo ou num errado. Eles só acreditam em si mesmos. Mas eles tiraram Deus de cena e se veem como um árbitro final do bem. Portanto, a mensagem deles está tentando convencer as pessoas de que Deus não existe. É uma forma deles dizer, olha, Deus não existe. Estão tentando tirar o seu livre-arbítrio dado pelo próprio Criador, controlando seus pensamentos, visto que é uma agenda anti-Deus, ou pode dizer anticristo, certo? Anti-Machia. Aí o Rabino explica aqui no estudo, este é um dos aspectos da guerra de Gog e Magog, que é uma guerra contra Deus, é uma guerra totalmente contra Deus. Disse o Rabino Winston, este é o fim dos Estados Unidos como nós o conhecíamos. Isso pode acontecer, mas mudará drasticamente. Mas ir contra Deus sempre termina num grande e terrível fracasso. O Eterno está no mundo e Ele comanda todo o universo. E o fim é bem claro. O problema é que essas pessoas podem causar muitos danos enquanto isso. Essas pessoas estão causando muitos danos. E é como o Rabino explica, eu vi um grande pastor, o Pat Robertson, dos Estados Unidos, e disse a mesma coisa, né? A guerra de Gog e Magog, ela tem dois lugares onde ela começa, aqui e aqui. E sofremos a investida desses governantes, desses poderosos, que estão dando os braços e se aliando contra o mundo para poder instalar um grande governo. Eu sempre digo, isso é opinião minha, tá? É uma opinião minha que eu vou falar. Eu sempre digo que todos esses líderes, é incrível que pareça, de qualquer lugar do mundo, eles estão, parece que, coordenados em tudo que eles anunciam, tudo que eles falam. Na minha opinião, o que está acontecendo é que algum grupo deles está recebendo ordens diretas de uma força negativa, que no cristianismo chama-se Satanás, né? Uma grande força negativa já está dando as ordens, já está coordenando como um maestro como é que deve ser feito. E nós estamos vendo o fim se aproximar. E estamos vendo o momento em que eles vão falar, olha, o sistema está pronto. Está tudo colocado direitinho. Então agora chama o nosso rei. Ok? Então agora já está tudo pronto, o nosso rei pode vir. Aí então surgirá esse ser, porque a Bíblia fala que ele fará grandes sinais e maravilhas à vista dos homens. Então não é um ser comum, não é um ser humano comum. Quando ele se apresentar, muitas pessoas vão tremer. Aqueles que não têm entendimento acharão realmente, é verdade tudo que eles falaram, esse aí é o verdadeiro. Estão preparando o mundo para um grande engano, para uma grande mentira. E os poderosos do mundo hoje estão dando os braços, se coordenando e pondo o seu poder nas mãos, como diz a Bíblia, darão o seu poder à besta, ao falso profeta. Darão o seu poder nas mãos do terrível homem do pecado.
O momento chegou, está claro, e agora a nossa liberdade de ir e vir, de expressão, de pensamento, está sendo cerceada. E digo mais, vai ficar pior. Agora, enquanto você pode, você tem liberdade, ore. Não me importa se vou receber aí as mensagens de pessoas que estão falando besteira, e porque isso, é que existem pessoas que estão preocupadas com seus bens nessa terra. Porque tem muitos bens, está abastado, então está com medo. Não pode ser agora não, eu tenho muita coisa, não, que isso? Não podemos nos prender nos bens materiais aqui, porque onde tiver o coração do homem, certo? Ali está o seu Deus. O teu coração está onde? Está no Criador? Está na presença do Eterno? Ou está nas riquezas, no bem material? Agora é hora da decisão. O mundo está de joelhos diante de um poder terrível que está crescendo. E a cada passo ele vai dominando partes gigantescas do mundo. E cada lugar que ele domina, ele vai tirando a liberdade do povo. Nós tivemos aí algumas pessoas milionárias lá no país do dragão que sumiram, desapareceram. Meus irmãos, está chegando a hora. Quem crer, se prepara e vai entrar tranquilamente na redenção. Agora tem muita gente que não se prepara e na hora que chegar o momento, não vai ter óleo na candeia. E aí não adianta querer correr atrás, porque não vai dar tempo mais. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno conceda paz, alegria, saúde, força, sabedoria a todos nós, que possamos nos unir muito. Muitos líderes religiosos que não gostam desse tipo de pregação. Não. As pessoas têm que vir aqui encher o envelope para nós abençoarmos para que ele tenha carros, mansões, aviões. Eu quero minha salvação. E é essa a minha luta. E a sua luta deve ser essa. Que o tempo está chegando. Shalom, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se o Eterno assim permitir. Obrigado.